É um prazer estar com você mais uma vez. E eu não quero desperdiçar o nosso tempo, que é pequeno, que é curtinho. Vamos aproveitá-lo da melhor maneira possível. É justamente por isso que eu quero ler com você um texto no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no verso 7 em diante, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Essa palavra de Jesus nos incita à oração em primeiro lugar. Esta é a primeira realidade à qual ela se vincula. A necessidade de orar, a objetividade de orar, a utilidade de orar, ao significado de orar. Todos os verbos que Jesus usa são verbos que carregam o poder imperativo. Pedi. Estabelece um pedido sem dúvida. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai, um movimento de quem não só deseja, mas se manifesta na direção do que deseja. Buscai e achareis. E batei e abrir-se-vos-á. Todos os verbos que Jesus usa aqui relacionados à oração implicam numa atitude de confiança pré-existente. Só pede quem confia na possibilidade de receber, senão não pede. Só busca quem acredita na possibilidade de encontrar. E só bate aquele que tem aonde bater, e aonde ele bate, para ele, aquilo carrega a possibilidade de se abrir. Então, antes de qualquer coisa, Jesus está dizendo que esse pedir, esse buscar e esse bater, pré-existentemente a eles, tem que existir confiança, tem que existir fé. Do contrário, é melhor não pedir, é melhor não buscar, é melhor não bater. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Mas a segunda coisa que Jesus ensina aqui também é que não basta pedir e não basta ter fé na fé. Tem gente que tem fé na fé. Aí o indivíduo pede dizendo: eu pedi, eu vou receber porque eu tenho muita fé. Essa pessoa crê na fé como instrumento de constrangimento de Deus, como se Deus ficasse encurralado pelas minhas crenças, pela minha disposição de anunciar aos céus a minha crença produzida por mim mesmo em relação ao Deus invisível. Aí tem gente que acha que porque acredita em milagre, acredita em sobrenatural, acredita que os céus podem visitar a terra, acreditam que o poder de Deus pode se manifestar aos homens, e porque creem nisso, acham que, pelo simples fato de que assim creem, podem pedir o que queiram. Aí pedem o que Deus não dá, buscam o que em Deus não se encontra, batem para aquilo em relação a que Deus não abre porta alguma. Aí o indivíduo fica extremamente frustrado e diz: mas eu tive fé na fé, a minha fé era grande e eu pedi,
Mas Deus é Pai, não esqueça disso. Por isso Jesus diz que Ele, como é Pai, e é um Pai melhor do que o melhor Pai entre todos os pais concebíveis e imagináveis, se o filho lhe pedir um pão, Ele não dará uma pedra. Se lhe pedir um ovo, Ele não lhe dará uma serpente. Isso é quando Deus nega peremptoriamente aqui na mente humana existe a possibilidade de que a gente peça a Ele coisas boas e Ele nos dê coisas ruins. Porque em meio a isso tudo, tem gente que não pede, que não busca e que não bate, porque tem medo de Deus. Tem medo que peça e Deus atenda de um modo que o indivíduo não goste. Então eles preferem nem tocar neste assunto, que foi aquilo que prioritariamente Jesus levantou como uma problemática para quem não ora. É o medo de orar. Tem gente que tem medo de orar. Tem medo de pedir e não ser ouvido, de buscar e não alcançar, de bater e não abrir. Então, por covardia, não pedem. Por falta de confiança no amor do Pai, não buscam. Por falta de convicção sobre a realidade de que Deus é um Deus que abre portas até impossíveis muitas vezes, eles não ousam bater. E a vida, portanto, para essas pessoas, vai caminhando com auspícios próprios e o indivíduo sempre suspeitando algo em relação aos céus, em relação a Deus. Aí Jesus disse, esse aí, se buscar não vai encontrar, se pedir não vai achar, se bater não vai abrir, porque ele não pede, não busca e não vai atrás, porque simplesmente ele acredita que Deus não é bom. Ele tem grandes suspeições sobre Deus. Ele não acredita, de fato, que vai haver resposta dos céus. Ele está tão traumatizado com a ideia de pai que ele tem na terra, o pai que ele teve, que ele pediu um pão e o cara dava uma pedra, ele pediu um ovo e o sujeito dava uma serpente, que por causa do trauma dele, ele transfere essa perspectiva para Deus e também não pede nada a Deus, não confia em ninguém, é um traumatizado. Mas existe o segundo caso, que por inferência está aqui também estabelecido e prescrito. Qual é? Ora, no que Jesus disse que era o caso mais normal, é aquele indivíduo que não acredita no amor de Deus, por isso não ora. Tem sérias suspeições acerca de Deus. O segundo caso é daquele indivíduo que pede, mas pede para esbanjar nos seus prazeres, nos seus caprichos, como diz o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, na sua única epístola aqui no Novo Testamento. Pedis e não recebeis, ou pedis e nada tendes, porque pedis mal. Sim, pedis para esbanjardes nos vossos prazeres. É aquela oração hedônica, a oração dos caprichos, a oração dos desejos, a oração dos cassinos, a oração dos que querem sorte e não bênção, a oração dos que querem coisas e não graça, a oração dos que querem objetos e não virtude, a oração dos que querem aquisições e não as verdadeiras riquezas, a oração dos que desejam que Deus seja corretor de imóveis, ou que Deus seja o gerente de apólice de seguros, ou que Deus seja o médico que profilaticamente garanta que o indivíduo nunca vai sofrer nem de gripe. Aí, como Jesus nunca fez essa promessa a ninguém, porque Jesus nunca fez promessas de suspensão da realidade, ao contrário, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como ele não atende a caprichos, o indivíduo fica pensando que pode chegar diante de Deus com as suas próprias causas particulares
e submetê-las a Deus em oração, como se pelo simples fato de ele crer que Deus existe e ele crer que Deus ouve orações, isso pode dar a ele a prerrogativa de apresentar a Deus a causa que ele entenda. Aí aparece a imagem de alguém orando, abençoando o pai de propinas. Não importa o que se pediu ali, se o que se pediu foi proteção para o roubo, não haverá proteção para o roubo. Se pediu proteção para o esquema, não haverá proteção para o esquema. Quem faz esquema que proteja o seu esquema, mas não peça ajuda a Deus. Deus não se associa aos esquemas da corrupção, nem do capricho, nem da maldade, nem dos meus vícios de alma, nem das minhas cobiças infantis, nem das minhas invejas, nem dos meus ciúmes, nem das minhas causas interesseiras, nem das minhas reputações a serem mantidas. Ele não tem nenhum compromisso com os meus bolos, os meus confeitos, nem com as purpurinas das minhas festas de fantasia. Nenhum compromisso. Deus é o Deus da vida. Ele criou a vida, não criou Las Vegas. Ele criou a vida, não criou um cassino. Ele criou vida, ele não criou a Câmara Distrital de Brasília. Isso é uma criação de indivíduos. Então, eu peço a Deus que tenha misericórdia dos que estão na Câmara Distrital de Brasília, mas não peço Ele para abençoar nenhuma corrupção ali. Peço para que ali a corrupção apareça, não importa o significado dela, da dor ou da suposta desconstrução. O que mata, gerando um câncer com metástase, é o não descobrimento ou a descoberta que não se faz acompanhar da devida punição segundo a lei. Portanto, não ore pedindo a Deus para abençoar o banditismo. Não chegue a Ele pedindo a Ele: Pai, me dá essa serpente. Eu adoro brincar com serpente. Eu adoro botar serpente no meu bercinho. Que maravilha, uma cascavel ao meu lado. Se tu me amas, ó Deus, dá-me uma cascavel. Mas ele é pai, ele daria um ovo. A serpente não. Aí você começa e continua a buscar a serpente. E ele serve o ovo. Ovo frito, cozido, mexido, te serve um ovo. E você dá de mão ao ovo. Ovo não, ovo eu não gosto. Eu quero uma cascavel. Ai, meu Deus, por que não me atendes? Eu preciso de uma jararaca. Ele não vai dar a jararaca a você. Mas se você buscar, você vai achar a jararaca. Se você pedir, Deus não vai responder, mas há outros no mundo invisível que respondem e atendem, adoram ao invés de um ovo, servir uma jararaca. Há outros no mundo espiritual, no mundo invisível, que adoram atender aos pedidos do capricho. Às vezes até eles dizem: prepara um despacho para mim, uma oferenda, porque eu vou negociar com você. Se a oferenda for boa, eu realizo o que você está pedindo, eu lhe dou a jararaca. Ou eu trago para você esse sucuri que você está desejosíssima de ter. Mas não vem de Deus, não vem do Pai que está nos céus. Aí depois a pessoa fica sem saber por quê, que está dormindo com a jararaca, que casou com a sucuri, que ficou sócio do tamanduá bandeira, que só recebe abraço de tamanduá, não entende por que as lágrimas que rolam ao lado dele são lágrimas de crocodilo, porque ele pediu, buscou, bateu, recebeu, conseguiu, abriu, mas quem abriu não foi o Pai, quem deu não foi o Pai, ele conseguiu por outros meios. Aí quem pediu cascavel, ganhou cascavel, quem buscou jararaca, obteve jararaca, quem pediu veneno, comeu veneno, mas não foi a oração que o Pai que está nos céus atendeu. Há um salmo que diz o seguinte: pediram o que queriam, e insistiram, pedindo o que queriam.
E o Salmo diz: e Deus concedeu-lhes o que pediam, mas fez definhar-lhes a alma. Essa é uma coisa horrorosa. É quando tudo que a gente busca na vida, a gente busca contra nós. Tudo que a gente pede até aos céus, a gente pede contra a gente. Tudo que a gente bate querendo ver se abre, a gente está buscando abrir contra nós. Tem uma quantidade enorme de pessoas querendo que Deus se associe aos piores projetos da vida. Mas o Deus da vida não se associa aos projetos da morte, que a gente elege e resolve batizar pelo nome de vida. Ele não se associa a isso jamais. Você vai ter que andar sozinho. Você vai ter que responder a sua oração pela sua obstinação, ou você vai ter que encontrar pseudodeuses que atendam a sua demanda, porque o Pai que está nos céus não vai atender. E se você insiste, às vezes chega a hora em que ele diz: é isso que você quer, então seja feita a sua vontade. Porque dado ao tempo decorrido, dado ao fato de que você já me pede isso há anos e eu não dou, já era para você ter sabido que não é minha vontade de lhe dar isso, e mais do que isso, se você conhece a minha palavra, já era para você saber que esse tipo de coisa é aquilo que eu não dou, porque viola o mandamento do amor, da verdade e da vida. E o Senhor diz: eu não concedo aquilo que não é amor, verdade e vida, justiça e paz. Mas você insistiu. Eu apenas disse: dado ao tempo decorrido, dado ao tempo de que você já pôde processar tudo para saber qual é a minha vontade, para saber qual é o caminho da vida, eu simplesmente disse: pode passar. Você quer ir? Vá sozinho, eu não irei com você. Mas a liberdade é sua de trocar ovos por serpentes. A liberdade é sua de, ao invés de comer o pão da vida, mastigar pedrinha até morrer. Comer poeira, fazer farofa de pedrinha jacaré. Há quem goste de comer pedrinha, há quem goste de se atolar na lama, há quem troque banhos frescos por lodaçais. Mas o Senhor não atende essas orações. Então, meu amigo, você pergunta: qual é o critério que eu tenho para saber se o que eu estou pedindo ao Pai é bom? Jesus nos diz qual é o critério. Ele diz o seguinte, concluindo tudo isto: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Se eu quero saber se o que eu peço é bom, se o que eu busco é bom, se o que eu bato para abrir a porta é algo bom e razoável, é simples de acordo com o critério de Jesus. Basta que eu pense invertendo os polos. De fato, o que eu estou pedindo a Deus é alguma coisa que eu, olhando para mim mesmo, eu acredito de todo o coração que realiza a vida, o bem da vida. É alguma coisa que eu posso pedir para mim sem a menor dúvida de que em mim isso realizaria o bem? Ou é só um capricho meu? É fácil a gente saber dos nossos caprichos, medindo o sentido das coisas pelo que Jesus disse. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam. Como é que você quer que os homens tratem você? Você quer ser tratado com iniquidade, com injustiça, com perversidade, com maldade, com dissimulação, com manipulação, com dubiedade, com hipocrisia, com falsidade, com mentira, com estelionato, com engano? Você gostaria de ser tratado assim? É isso que você é traído? Você adora ser enganado? Você ama ser manipulado? Você gosta de ser transformado num otário cósmico? Você gosta de medidas desiguais? Gosta de receber bem menos do que os outros pelo mesmo trabalho realizado? Se você gosta disso,
Então trate os outros com iniquidade, com injustiça, com mentira. Porque quem gosta da mentira não tem outra alternativa a não ser mentir. Quem gosta de iniquidade tem mais é que praticar iniquidade. Agora, quem diz que não gosta de mentira, iniquidade, manipulação, engano e todas essas coisas da morte e da antivida, Jesus diz: quem sabe o que é bom para si tem que saber o que é bom para o outro. Portanto, o melhor medidor que eu tenho para saber o que eu peço a Deus é, antes de tudo, pensar no que eu gosto para mim e no que eu gostaria que os outros fizessem a mim. Na hora da minha necessidade, eu quero abandono ou eu quero solidariedade? Na hora da minha dúvida, eu quero engano ou eu quero verdade? Na hora do meu titubeio, eu quero firmeza ou eu quero vacilação ao meu lado? Na hora em que o perigo me ronda, eu quero descaso ou eu quero atenção e vigilância dos que se dizem meus próximos? Ora, se eu quero o que é bom, Jesus diz, faça o que é bom a ele primeiro. O trate do jeito que você queria ser tratado. Toda vez que você vir alguém numa situação desvantajosa, ponha-se no lugar e imagine o que você gostaria que fosse feito a você naquela situação, se você fosse o protagonista capaz de trazer uma solução. E faça isto. Ora, quem tem essa consciência, Jesus diz, sempre soube e saberá o que pedir a Deus. Porque quem sabe o que é bom para o próximo e sabe o que é bom para si, sabe o que é bom pedir ao Pai. Esse nunca pede serpentes. Ele não gosta de serpentes, a menos que ele adore veneno, mordida. Aí o problema é outro, ele tem que comprar um chicote, se internar numa casa de fetiche sexual para ser espancado o dia inteiro, sodomizado e dizer, aleluia, que gostoso ser sodomizado, estuprado, arrebentado, é disso que eu gosto. Esse cara que não se ama, não amará ninguém, não haverá ninguém que dele possa esperar bons tratos, porque ele não trata bem nem a si mesmo, não se ama, não amará ninguém. Já está perdoado por não ter nem gente dentro dele ainda. Mas se não é seu caso, não fique dizendo, eu não sei o que pedir ao Pai. É fácil saber. Olhe para fora. Veja o que você gostaria que fosse feito a você em circunstâncias desvantajosas na vida e faça ao próximo esse bem. À medida em que você for praticando o bem que você quer para si aos outros, o alinhamento da sua consciência em relação a Deus e ao significado do que pedir se estabelece com clareza, porque desse ponto em diante você vai começar a aprender o que é amor. E quem aprende o que é amor sabe o que pedir ao Pai, porque sabe o que desejar aos homens, porque sabe o que quer para si mesmo, porque ama a Deus, ama a si mesmo, ama ao próximo. Esse não se equivoca no que pede, não tem dúvidas sobre o que seja bom e o que seja bem. Só aquele que não carrega esse conteúdo no coração é que tenta evocar para si o álibi de dizer, mas eu não sabia. Mentirinha sua. Era o que eu queria dizer hoje. Preste atenção, o que você ouviu foi Evangelho de Jesus. O que você ouviu foi Palavra da Vida. E eu tenho aqui um convite a lhe fazer. Tem mais de um, afinal. Você viu passando aqui o endereço do Teatro La Salle. Todos os domingos às 18 horas, na 906 Sul, na Asa Sul, em Brasília. Eu estou esperando você e até quando eu não estou lá, tem milhares de pessoas esperando você, gente boa de Deus. Estou esperando você, venha hoje, traga alguém, vai ser maravilhoso para a sua vida. O segundo convite é também acerca desse endereço que você viu passando no meu site aqui, www.caiofabio.net. Mudou o endereço do meu site, era .com, agora é .net. Você pode ir lá e você tem material para ler anos a fio. Vá lá, não perca essa oportunidade. Também você está vendo o endereço da
Vem Ver TV, www.vemvertv.com.br. São 24 horas de programação ensinando o Evangelho. Essa meia horinha que eu uso aqui aos domingos lá, são 24 horas por dia. A gente comenta documentários, assuntos mais diversos, que vão da física quântica às questões sociais mais pungentes, mais viscerais. A gente trata dos dramas da alma humana, tanto quanto trata dos dramas mundiais e nacionais. A gente fala sobre tudo à luz do Evangelho. Esse é o meu convite a você, pedindo que você não perca a chance de se instruir na palavra da vida. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. É sempre um prazer aproveitar essa oportunidade de fazer o que eu mais amo fazer na vida, que é falar a boa nova, o Evangelho de Jesus, proclamar essa graça que ensina a viver, ensina a morrer, ensina a gente a andar em pé diante dos homens e de joelho diante do Pai. Que Deus abençoe você, abençoe a mim e até a semana que vem. Tchau, tchau.